Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo o programa Saúde em Movimento. Hoje o nosso tema é periodontia, doenças da gengiva. A periodontia é a ciência que estuda e trata as doenças do sistema de implantação e suporte dos dentes. E a maioria das doenças são causadas principalmente pelas placas bacterianas, película viscosa e incolor que constantemente se forma sobre os dentes. Entretanto, fatores como o fumo, o estresse, gravidez, medicamentos, má higienização podem afetar a saúde de suas gengivas. E os números indicam que 75% da população brasileira tem algum problema periodontal. E para falar sobre esse assunto, hoje está conosco o Dr. Marco Antônio, odontólogo especialista em periodontia. Marco Antônio, é um prazer tê-lo conosco. E, assim, é um absurdo o número, né? 75% dos brasileiros têm algum problema de gengiva. Por que isso, Marco Antônio? Olha, isso tem acontecido não porque tem aumentado a doença, é porque tem aumentado o tempo de vida dos dentes. O brasileiro, ele tem cuidado melhor da cárie dentária e com isso ele está tendo dente por mais tempo. Tem vivido mais. Nós temos a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então você está, como é a doença do adulto, em média, você está tendo mais doença por isso, porque tem mais gente com dente depois dos seus 35, 40 anos. Isso é bom, né? Bom ter demais. Os dentes, mas o problema é a doença. E por que essa doença? O que causa essa doença? Como que é isso? A doença periodontal, junto com a doença da cárie, são responsáveis por 95% das doenças bucais. E a doença periodontal é uma doença bacteriana, é uma bactéria que está disseminada na sociedade. Você pega uma criança e pega a saliva e for colher a saliva dela, tem bactérias da cárie e bactérias da doença periodontal. Isso é doença disseminada em nossa sociedade. Isso é genético ou pode ser e não ser? Como? Não, é totalmente genético. Mas a evolução da doença tem um fator genético. Certo. Mas a presença da bactéria na boca das pessoas é a contaminação mesmo que acontece no nosso meio. Então, o que acontece? A doença periodontal, ela, como é uma doença bacteriana, ela destrói o que a gente chama de periodonto. Para as pessoas entenderem, é tudo aquilo que envolve o dente. A gengiva, o osso, o ligamento entre o osso e o dente e a raiz do dente. Isso nós chamamos de periodonto. Então, a doença acomete isso. Nós especializamos nessa área. Não só especificamente para cuidar de dente, né? O dentista também atinge outras áreas. Outras áreas. Então, atinge mais a gengiva, vamos dizer assim. Pelo menos as pessoas começam a perceber por aí, né? A doença periodontal começa pela gengiva, porque é o tecido mais externo e é ali que começa a bactéria. É o que é o primeiro a ser atingido pela doença. Né? E depois ela vai evoluindo, saindo de gengivite, que é a base de gengiva, e vai atingindo os ligamentos e aí se torna doença periodontal. É o que vai chegar numa fase pior. Mas como que a gente faz para saber que está com essa doença? Porque às vezes você vê uma irritaçãozinha na gengiva, acha que é porque quem fuma, por exemplo, né? Não, fumou muito e tal, às vezes não escova o dente, vai para uma balada, dorme, acha que é uma irritação assim. Mas isso também já pode ser o começo? Pode. A doença periodontal, Belkis, a gente considera, é chamada doença assintomática, doença surda. Ela custa trazer sintomas que o paciente queira buscar o profissional. Porque ela tem períodos de agressão e períodos de remissão. A própria doença se caracteriza por isso. A bactéria agride e ela mesmo deixa de agredir. E ela vai em fases. Os primeiros sintomas, os mais conhecidos, geralmente é a alteração da cor da gengiva. A gengiva ela tem uma cor rósea, né, essa é a cor saudável, com casca, como se fosse uma casca de laranja, e ela vai ficando avermelhada e lisa e brilhante. Certo. Depois começa a vir o sangramento, e depois do sangramento começa a vir a coloração purulenta, e aí o dente já começa a perder inserção, a gengiva começa a afastar do dente, o dente começa a dar a sensação de estar crescendo na boca, e depois entra a fase de mobilidade, o dente começa a ter mobilidade, porque está destruindo tudo aquilo que suporta o dente. E aí a doença está totalmente instalada. E essa questão de ir e vir, né, da doença, vai e volta, né? As pessoas não sentem nada? Olha, a gente comenta muito, a gente tem trabalho histórico. Porque às vezes a gente sente a gengiva arder com Pois é, mas ela é por isso. Não, mas o sintoma dela é leve, é suportável. Certo. E hoje nós temos no mercado uma série de produtos que mascaram a atuação da doença. Porque todos esses produtos que nós temos no mercado, ele atua na mucosa.
na mucosa gengival, na parte externa. Sim. Aí dá a sensação de melhora. Mas dentro do sulco, lá dentro da gengiva, onde a doença está instalada, esses bochechos não atingem. Então a sensação que o paciente tem de melhora, junto ao fato da própria doença ter esses períodos de remissão por si própria, é uma característica da bactéria, então a pessoa acha que melhorou. Então ela compra um produto, faz um bochecho, melhora a litose, para de incomodar e ela vai levando. A gente tem trabalhos, e se as pessoas que estão me assistindo, e antigos, das pessoas mais antigas, principalmente na zona rural, as pessoas tiram o dente, vão chegando à idade de 70 anos, então... vai removendo o dente naturalmente. Marco Antônio, mesmo assim essa doença sendo assintomática, é mais perigosa ainda, né? Porque as pessoas vão deixando acontecer, então tá aí mais um motivo para a gente prestar atenção quando aparecer qualquer problema, procurar um dentista, né, Marco Antônio? Esse é o grande problema da doença. O fato de você ter todas as doenças assintomáticas, elas são perigosas, né? E a doença gengival, ela tem o primeiro sinal, é que as pessoas não dão confiança para esse primeiro sinal. E como ele melhora, ela vai levando. E como não leva a sintomas mais graves no começo, ela vai deixando. Quando ela assusta, o dente já está com mobilidade, as dores são bem maiores. É importante a pessoa ficar observando. Na verdade, a conduta de procurar o profissional regularmente é uma conduta inteligente no mínimo. Não, né? isso é um ponto sempre... assim, fundamental. Como é essa periodicidade? Ainda principalmente para as pessoas que têm essa doença. Olha, na primeira infância, na juventude, é 6 meses. O adulto é uma vez por ano. É o ideal, é no máximo isso. Agora, quando a pessoa já tem a doença, está em tratamento, o profissional preconiza para ela a periodicidade que achar interessante de acordo com a gravidade da doença dela. Mas normalmente, a pessoa depois dos 30 anos, 35 anos, deve no mínimo uma vez por ano procurar o profissional. Antes disso, 6 meses, a gente recomenda. Certo. No caso dos problemas da gengiva, a cárie pode afetar ainda muito mais, né, Marco Antônio? Olha, nós estamos observando isso e a odontologia tem mudado muito. A cárie foi a doença que era responsável por quase todas as questões, eu já disse aqui, da perda dentária. Com os programas públicos, sociais e o próprio entendimento, a compreensão das pessoas, o índice de cárie vem baixando no país, em todas as classes. Que bom. Todas as classes. Talvez por isso agora as pessoas têm mais dentes. Exato, também. E aí a doença periodontal, como a doença do adulto, ela está aparecendo. Mas realmente, quando você entende que você tem uma boca que tem muita cárie, você tem uma tendência a ter muita doença periodontal. Por que eu digo isso? Porque a cárie e a doença periodontal, ela vem da mesma placa bacteriana, com bactérias diferentes, mas na mesma origem. Você tem a formação da placa bacteriana tão falada nas propagandas das televisões, que na verdade é aquela massa que é formada por resíduo alimentar, escamação de tecido da mucosa, bactérias. Então aquela placa, ou ela desenvolve a cárie, ou ela desenvolve a doença periodontal, de acordo com as bactérias que contaminam aquela placa em determinada faixa etária que a pessoa está. Então, quando você vê uma criança, um jovem que tem um desenvolvimento de cárie, é porque ela não tem uma boa higiene, ou ela tem uma genética favorável a isso. Não quer dizer que ela vai ter doença, mas você tem que estar preocupado, porque ela tem uma tendência também a ter uma doença periodontal, porque está ligado à sua frequência de higiene. A gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente volta.